Oi pessoal, eu sou a Fabi, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as leituras de abril. As leituras de abril foram umas leituras bem enxutas. Acho que foi o mês que eu li menos em muito tempo, porque eu sempre costumo ler uma quantidade grande de livros, né, durante o mês, né, quem me acompanha aí desde o começo do canal sabe. Eu leio bastante livros durante o mês, porque meu ritmo é mais acelerado, tá? Não tô querendo julgar ninguém ou querer me aparecer, ler muito e pressionar ninguém, gente, vou deixar isso bem claro. Não quero pressionar ninguém a ler tanto quanto eu leio. Minha rotina é completamente diferente da maioria das pessoas, eu tenho bastante tempo livre, então eu tenho mais tempo para ler e meu ritmo é acelerado de leitura. Eu leio rápido, entendeu? Então eu acabo lendo bastante. Até quando eu leio poucos livros, eu ainda leio uma quantidade boa de livros, então... Porque eu sei que hoje em dia tem muita gente que fala que isso é tóxico, que a pessoa lê muito e, tipo, pressiona as outras. Gente, não tô pressionando ninguém, né? O meu ritmo é esse, sempre foi esse. Se você me acompanha no canal há 3 anos, eu leio sempre muito livro desde o começo do canal. Meu ritmo é assim, entendeu? E não é uma coisa que, tipo assim, agora eu tenho que ler menos do que eu consigo ou do que eu quero porque pra me encaixar ali e parecer que eu não tô sendo tóxica com a leitura. Enfim, né? Cada um tem seu ritmo, eu sempre falei isso aqui. Cada um tem seu ritmo de leitura, cada um tem gente que lê muito menos que eu, tem gente que lê muito mais que eu conheço várias pessoas que leem muito mais que eu no mês. Então, assim, cada um tem seu ritmo e acho que entendendo isso dá tudo certo, sabe? Eu leio bastante coisa, como eu falei, minha rotina é uma rotina mais tranquila, né? Então eu tenho mais tempo livre pra ler, enfim, e eu leio mais rápido sim, meu ritmo de leitura é rápido, então eu acabo lendo bastante. Mas esse mês foi bem abaixo do meu ritmo. Não comparando com ninguém, comparando comigo, com o meu ritmo, eu li menos esse mês. Eu fiquei um mês bem conturbado com a leitura, eu não estava conseguindo ler, né? Eu estava me recuperando ainda, porque quem acompanhou os vlogs sabe, né? Eu fiquei doente, né? Então eu fiquei me recuperando na questão de tomar medicação, então o ritmo foi caindo, né? Aconteceu muitas coisas no meio do caminho e eu acabei lendo pouco e sentindo menos vontade de ler. Eu estava totalmente sem ritmo de leitura. Então eu li pouco esse mês, mas vamos conversar sobre essas leituras e vamos ver aí, vamos dar algumas dicas para vocês, algumas dicas que podem ser legais para vocês, né, de leitura. Tem alguns vlogs no canal, eu já vi, eu tiveram menos vídeos no canal. Atualmente estou tendo menos vídeos, né, porque tá complicado para produzir, né, em questão de tempo. Então, tá tendo menos vídeos no canal. Mas vamos seguindo aí e em breve, quem sabe, a gente retoma com o ritmo normal de 2 vídeos na semana. Esse vai ser o segundo vídeo dessa semana, então assim, já estou tentando retomar. Não posso garantir que toda semana vai ter 2 vídeos, mas vamos tentando aí. Eu garanto pelo menos ter um, né, que geralmente é o vlog. Então, você pode acompanhar aí no canal. Se você não me acompanha nas redes sociais, também estou sempre presente no Instagram, compartilhando tudo nos stories com vocês, o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo, né? Lá eu compartilhei agora filmes e séries e tudo mais. E esse mês eu quero fazer uma coisa diferente aqui, né? No vídeo de leituras eu vou também mencionar o que eu assisti, né? Pra deixar de indicações pra vocês. Porque o último vídeo que eu fiz um compilado do trimestre, né? E acaba ficando um vídeo grande, porque eu acabo vendo bastante coisa, né? Atualmente eu tô vendo bastante coisa, então vai acabar ficando um vídeo muito grande. Então, conforme eu for separando por meses, de repente fique melhor, né? Pra gente conversar mais um pouco sobre essas séries e filmes que eu tô vendo aí durante o mês. Agora vamos para as leituras, né? Que já fiz uma introdução bem grande. Eu comecei o mês, né? No primeiro dia de abril, eu finalizei o Outlander. Mas, como eu gravei o vídeo de leituras depois, o vídeo de Outlander, né? Comentando sobre Outlander, ficou no vídeo de leituras de março, né? Porque eu li a maior parte de Outlander em março, então eu já comentei nas leituras de março. Agora vamos comentar sobre abril a partir daí, que foi quando caiu meu rendimento caiu bruscamente, né? Nesse meio do caminho, caiu bruscamente o meu ritmo de leitura e eu só consegui ler, né? No dia 15 finalizar um livro, que foi Nudez Mortal, da Nora Roberts. Eu tenho muita vontade de ler Nora Roberts, eu já comentei até no blog sobre isso. Eu via muitas pessoas falando, eu lembro que no passado, quando eu era adolescente, eu li o livro de romance dela, e aqueles romances de banca, e eu gostei muito na época, e eu tinha vontade de tentar. Eu tô vendo bastante pessoas falando sobre Nora Roberts atualmente, porque ela lança livros assim, gente, aos montes. Cada ano ela lança, acho que mais de um. Ela tem muitos livros publicados, é sempre romance, com suspense e tudo mais. Ela sempre faz uma mistura bem interessante. E ela tem essa série de suspense futurista
que é a série Mortal, né? É uma série que tem milhares de volumes, tá? Tem mais de 50, se eu não me engano, ou 50, alguma coisa assim, publicados. Aqui no Brasil tá nos 40 por aí. Então, assim, ela lança livro até hoje dessa série. Essa série nunca finalizou. É uma série de suspense que acompanha a nossa detetive Dallas, né? Ela é uma detetive de Nova York no futuro, em 2000 e alguma coisa, gente. É um futuro, assim, bem mais distante que o nosso e existe muita tecnologia, né? Muita coisa tecnológica e carros voadores e aquela coisa toda. É no futuro e é uma investigação policial, mas é uma investigação policial mais nos moldes das investigações policiais normais que a gente vê em suspense. Só que tem esse plano de fundo futurista, tem algumas coisas tecnológicas diferentes e tudo mais. Tem o autochefe que você bota lá qual comida que você quer e sai lá automático pra você a comida, né? Que é igual aquela máquina do tá chovendo hambúrguer. Eu achei isso incrível, muito legal e tem muitas tecnologias assim diferentes. E eu gostei muito da Eve, eu assim, me apeguei muito a ela muito fácil. É uma história que tem uma temática mais de violência contra a mulher. E pelo que eu entendi ali, né, pelas pesquisas, eu vejo que as pessoas falam muito que é um tema recorrente das histórias da Nora Roberts que vão pro suspense, sempre tem um pouco a ver com essa questão da violência contra a mulher. E é muito interessante, a investigação é muito legal, achei muito interessante, também fiquei super surpresa, assim, não peguei, assim, né, o que tinha acontecido, mas é muito legal, é um livro curto e é um suspense com romance. É da Eve Howard, que é um personagem que vai acabar como suspeito ali, mas ele acaba sendo um personagem muito interessante. A Eve já se interessa por ele por ela. E ele é um CEO bilionário, assim, que tem até casa tipo assim, terrenos em Marte, em outros planetas, e na Lua e coisas assim, porque nessa história já tá habitado, né, os outros planetas, por ser uma história futurista. Então é muito interessante, é muito legal. E o relacionamento deles, gente, eu amei o relacionamento deles, eu me apeguei muito ao casal. E eu pretendo continuar com a série. Claro que é aquela situação, a série tem uns 50 volumes, e mais de 50 volumes eu acho, e ainda está sendo lançada, então é aquela situação de irmandade. Irmandade tem bem menos livros, né? Mas é uma situação de, tipo assim, acompanhar a série a longo prazo, sabe? Sem prazo para ler nenhum livro, mas vou lendo na sequência e seguindo em frente, né? As pessoas costumam dizer que essa série você pode ler só o primeiro volume na ordem, e depois outros você pode ler fora de ordem, que não vai afetar a sua experiência, porque são casos que se resolvem no mesmo livro, então você não precisa acompanhar a sequência. Mas eu, sendo uma boa chata, leitora de série, leio na sequência. Então você não precisa ler nem todos, se você não quiser, você pode ler os que mais te interessam, que as pessoas costumam dizer, né, que funciona desse jeito, não sei porque não tentei. Mas vou ler na sequência porque eu gostei da Eve e eu quero ver muito o desenvolvimento do relacionamento dela com o Howard, porque é muito perfeito, eu amei, assim, eu me apeguei muito a eles e me envolvi muito com o caso também, eu achei um caso muito interessante, então eu pretendo continuar com essa série e eu amei. Foi um livro que me tirou ali daquele limbo de leituras, né? Mas o livro eu vou dizer pra vocês que ela me tirou bastante do limbo porque eu peguei e consegui focar nessa leitura e finalizar rápida, mas ainda assim eu ainda estava naquele limbo de voltar ao ritmo e isso me atrapalhou bastante durante um mês. Eu li A Inconveniente Loja de Conveniência. Eu vi alguns vídeos sobre essas literaturas de cura, né, na internet, aí no YouTube, né, as pessoas falando sobre esses livros, que são os livros asiáticos com essas temáticas mais vida real e superação e tudo mais, e sempre é um livro mais confortável, mais tranquilo, uma leitura leve, são livros geralmente mais curtos. Aí eu vi algumas pessoas falando sobre esse livro que é recentemente lançado, né, que lançou recentemente, que é Inconveniente Loja de Conveniência, e eu fui ler, e gente, eu amei, assim. É uma escrita que, assim, é o estilo que lembra muito aquele Antes que o Café Esfrie. Que é mais o estilo dos livros asiáticos em geral, né? Os autores têm um estilo próprio, os autores asiáticos, né? Você repara bastante quando é um autor asiático. A emoção, assim, não é um livro emocional. É um livro que vai tratar de situações de emoção, né? Mas tem, às vezes, umas coisas mais tristes, né? E tudo mais, mas ele nunca vai ser descrito emocionalmente, sabe? Aquelas distinções elaboradas, não. São sempre mais diretos os autores asiáticos. A emoção vai mesmo do acontecimento que você tá lendo. Aquilo que aconteceu já é uma coisa triste em si. Então o autor não vai elaborar uma descrição, sabe? Pra poder te emocionar mais. É sempre uma leitura mais direta quando são os autores asiáticos. Eu particularmente gosto. Eu sei que muitas pessoas não curtem tanto esse estilo, mas eu gosto bastante. E a Inconveniente Loja de Conveniência conta a história desse personagem. Gente, eu não vou lembrar o nome agora, ainda mais porque o nome asiático vai ser mais difícil de lembrar.
É um rapaz numa situação de rua, né? Na verdade é um homem mais velho, tem uns 40 anos, ele tá numa situação de rua. E ele acaba encontrando a bolsinha de uma senhora que perdeu. E ele acaba entrando em contato com ela para devolver a bolsa, né, para ela. E ele acaba que eles se conhecem. E por ele devolver a bolsa dela, ela decide ajudar ele e fala que ela tem uma loja de conveniência, que ele pode sempre ir lá buscar comida todo dia, na hora que ele quiser. Se ele sentir fome, ele pode ir lá buscar uma marmita. E aí eles vão desenvolver um relacionamento, né? Tipo, não um relacionamento romântico, tipo, se relacionar como pessoas. Ela é uma senhorinha que tem essa loja e tem os funcionários da loja. E esse homem de situação de rua vai começar a frequentar essa loja, começar a ajudar lá e, enfim, vai acabar trabalhando lá. E ele vai mudando as pessoas no meio do caminho. Os clientes que entram em contato com ele acabam se relacionando com ele e isso vai mudar a vida dele de alguma forma. É uma história muito bonita. É contada naquele estilo do Antigo Cafés Free mesmo, como se cada capítulo fosse uma história de um personagem, né? Como se fossem mini contos. E eu gostei demais de Conveniente Loja de Conveniência. O último capítulo é o final, onde a gente descobre realmente o que aconteceu com esse homem que estava na situação de rua. E por que ele estava numa situação de rua, a gente vai descobrir a história dele. Porque logo quando começa o livro, a gente sabe que ele perdeu a memória, né? Devido a tudo que aconteceu com ele, né? Que vai explicando na história, ele acabou tendo lapsos de memória e ele não lembra muito bem quem ele é e qual é a situação dele. E aí no último capítulo a gente realmente descobre o que aconteceu com ele, né? É uma história muito bonita, é uma história de superação, é uma história de se reerguer, é uma história que vai mudando a vida das pessoas no meio do caminho. Então assim, a gente vê histórias diferentes de outras pessoas que vão entrar em contato com ele. É uma história muito legal, eu amei. É uma história cozy, é uma história confortável, sabe? É uma história confortável e eu recomendo muito se você tem interesse de ler esse livro, se você lê muitas coisas pesadas, esse tipo de livro ajuda bastante a você dar uma acalmada na mente depois de livros pesados e, tipo, livros grandes e tudo mais. É um livro mais curtinho, tem umas 200 páginas e pouco, assim, 200 e poucas páginas. Recomendo muito. E se vocês estiverem ouvindo barulho, é a situação da obra da rua, então, assim, inevitável. Peço desculpa pra vocês, mas acontece. E a próxima leitura que eu consegui pegar foi um mangá, que foi The Gray Man, que é um livro sobre exorcistas, né? Eles são exorcistas e tem uns demônios que se transformam em armas mesmo, tipo armas militares, tipo metralhadora e tudo mais. O fabricante, se eu não me engano, que é o nome do vilão, ele faz um acordo com a pessoa e meio que corrompe a alma da pessoa e a pessoa se torna essas máquinas que são tipo demônios, mas que são armas, tipo metralhadora. É bem bizarro se você parar pra pensar, mas é muito legal. Eu tinha um mangá desse quando eu era mais jovem. Eu tive um mangá desse, que era algum volume bem aleatório. Eu tive alguns mangás quando eu era mais jovem, e volumes aleatórios porque eram volumes de sebo, então eram volumes aleatórios, e eu lia mesmo assim. Eu lembro que eu tive um mangá do The Gray Man. E aí eu achei esse primeiro volume por R$4 na Amazon, o mangá, pra ler no Kindle. E aí eu comprei e li, e eu gostei bastante. E me deu interesse de ver o anime, porque eu sei que tem um anime. Então eu pretendo, de repente, assistir o anime dele, se eu não conseguir manter a leitura dos mangás, porque os mangás baratinhos no começo, depois vão ficando caros. Então, pretendo pelo menos assistir o anime no futuro, mas eu gostei bastante do mangá. Depois eu fiz a releitura de Corte de Névoa e Fúria da minha LC, né, que a gente tá fazendo a leitura de Corte, né, e todo mês a gente tá lendo um, e a leitura de abril foi Corte de Névoa e Fúria. Eu li bem assim, em cima da hora, assim, gente, tipo assim, 45 do segundo tempo eu peguei pra ler, mas ainda bem, né, felizmente, a leitura da Sarah sempre é muito rápida, então li a tempo pra discussão. A gente fez a discussão desse livro. É um livro que, assim, é maravilhoso, eu amo, continua sendo um favorito. Eu amo a reviravolta que tem isso aqui, porque esse livro a gente descobre que tudo que a gente sabia estava errado. Tudo que você sabia do primeiro livro tá completamente errado. Nesse aqui você descobre que você não sabia era de nada. Entendeu? Eu amo esse livro, eu amo o desenvolvimento da Fairy, do Rysand, e eu amo a reviravolta que tem. Eu amo esse final, é o meu final favorito da Sarah J. Maas, é o final desse livro. Ele não é meu livro favorito da Sarah J. Maas, mas é o meu final favorito da Sarah J. Maas. Então, assim, recomendo muito pra você se você não leu Corte, como eu já recomendei várias vezes. E a maioria das pessoas gostaram muito, né? Teve mais uma pessoa que não curtiu, né? Não gostou desse livro. Mas a maior parte das pessoas gostou, então assim, a gente continua aí nessa saga de ler Corte. Esse mês de maio a gente lê Asas em Ruína, né? E vamos seguir na sequência aí de um por mês.
Mas muito bom, gente. Maravilhoso. Eu não vou falar muito porque é segundo livro de trilogia e esse é um livro em que qualquer coisa que você diga sobre ele é spoiler, então maravilhoso, maravilhoso. Recomendo muito pra vocês. É um calhamação, mas que você lê assim que você nem percebe, gente. Tu nem percebe lendo esse livro. Tu lê muito rápido, sério, muito rápido, muito rápido. É um dos motivos de Sarah J. Maas ser tão famosa, gente, porque ela faz os calhamaços assim, 1000 páginas, mas que você lê assim, 2 dias você já leu. Sério, é muito rápido ler Sarah J. Maas. Depois eu li o outro livro da LC, né? Como eu tava nessa falta de ritmo, eu aproveitei para ler os livros. Eu só foquei realmente em ler os livros de LC por causa disso, né? Porque eu não tava com ritmo e eu precisava ler pra LC. Então eu me foquei em ler mesmo esses. E aí o próximo livro foi da LC do Clube, que foi A Noiva. Não é A Noiva, né? É Noiva o nome. Não tem A na frente. Noiva da Ali Hazelwood. Eu gostei bastante do livro, achei legal. Mas eu não achei tudo isso que as pessoas esperam, né? Eu demorei pra me apegar e me envolver com a história, né? Mas não é uma história ruim. Eu acho que o universo que ela tá criando aí tem potencial pra ela expandir e contar outras histórias em cima desse mundo, né? Que é um mundo em que tem vampiros, lobisomens e humanos. E existe meio ali que eles não se bicam muito bem. Mas nessa história a gente tem a nossa protagonista, né? Que é a Misery, vai acabar se envolvendo num casamento dos clãs, né? Pra ter ali uma paz ali entre os clãs, meio que isso, né? Um acordo. Então ela vai casar com o líder dos lobisomens, né? Dos licanos. E aí muitas coisas vão se desenvolver nisso. Ela não quer muito, mas ela acaba se aceitando se casar porque ela tem um objetivo com isso, né? De uma amiga dela que some. Então ela vê essa oportunidade de se aproximar desse clã porque ela acha que esse clã está envolvido com o desaparecimento da amiga dela. E ela vai aceitar se casar. Mas aí, obviamente, vai ter o romance aí dentre eles dois. Vai ser um romance, um casamento que é por conveniência, mas vai acabar sendo um casamento que vai dar certo, né? Vai existir relacionamento entre eles dois. Tem algumas falhas ali no enredo, principalmente no final. A cena de batalha corta e pula pra depois da batalha, então eu queria ver, né, a cena acontecer. Mas como é o primeiro livro da Ali Hazelwood sobrenatural, né, que seria meio uma fantasia, eu até entendo que ela foi mais experimental nesse livro. Ela foi mais um experimento, aparentemente, que ela fez e ela publicou, mas que ela ainda está se habituando a escrever esse gênero. Então, relevei várias coisas desse livro. Foi um livro ok, foi legal. Eu gostei um pouco mais dele do que eu gostei de A Hipótese do Amor. Então, acho que foi uma leitura válida. E se ela escrever mais algum livro desse universo, eu pretendo dar mais uma chance e ler esse próximo livro para ver como vai ser o desenvolvimento dela nesse tipo de gênero, já que não é um gênero que ela escreve mais romances contemporâneos, então, enfim. Foi uma leitura ok, interessante, e quem sabe eu leio o próximo, né? Como eu falei pra vocês, eu acho que eu tentaria ler o próximo. Foi a última leitura do mês de abril, né? Vamos para os assistidos de abril, né? Que também não foi muita coisa, né? Mas foram coisas interessantes. Primeiro assistido de abril foi um reassistido, porque eu assisti mais uma vez, né? One Piece é série de TV da Netflix, porque eu já assisti quando lançou no ano passado, mas eu vi com a minha mãe e ela ficou interessada em assistir de One Piece, e aí eu falei pra ela, é muito boa e tal, ela quis ver, e aí a gente assistiu, eu vi One Piece de novo com ela, né, a série, e eu amo a série de TV, foi uma série que eu assisti e me deu mais vontade de voltar a ver o anime, e eu vi tudo do anime desde o começo, e já tô no 200 e tanto, e enfim, eu amo One Piece, eu amo a história de One Piece, eu amo os personagens. Eu acho a série 5 estrelas, porque pra mim ela é 5 estrelas. Eu acho que ela adapta bem o anime, ela mantém a essência do anime, apesar das mudanças, de uma forma coerente, o que é muito difícil. E é por isso que ela ficou tão famosa e tão popular, porque ela conseguiu adaptar bem um anime muito difícil de adaptar, que é One Piece, gente. Porque se você assistiu o desenho One Piece, né, o anime, você sabe o quanto seria difícil adaptar isso e dar certo. Porque One Piece é uma história que é muito bizarra em alguns aspectos, principalmente nos personagens, né? E em personalidade dos personagens e tudo mais. Mas eles conseguiram manter, sabe? E eu amei os atores que fazem, eu acho que o Inaki Godoy, eu não sei se o nome dele tá certo, né? A pronúncia provavelmente não tá, mas enfim, o que faz o Luffy, gente, ele ficou perfeito. Se você olhar ele no dia normal com roupas comuns, você vai achar, nossa, não tem como.
Mas, gente, ele é o Luffy, gente. Ele é o Luffy. Ele consegue passar totalmente o Luffy. Sabe? Os personagens estão muito dentro do personagem, assim, muito dentro do personagem. E eu tô muito animada pra próxima temporada. Eles já estão começando as produções, então eu tô muito animada pra sair. Provavelmente só sai ano que vem. Mas, gente, One Piece tem meu coração. E o mais incrível é que ela, apesar de ter ser bem bizarra em alguns aspectos, você tem que relevar as bizarrices de One Piece se você quiser ver a série. Uma pessoa de fora que nunca viu o anime vai gostar muito da série. Que é tipo assim, como eu falei, eu vi com a minha mãe e ela não viu o anime e ela amou a série. E ela fica falando que sente saudade do Zoro, entendeu? Gente, porque One Piece te conquista mesmo. A série consegue conquistar e emocionar em vários episódios. A partir do episódio 5 ou 6, que é a história do Sanji, gente, eu chorei em vários momentos dessa série. E no anime eu choro muito mais, mas na série eles conseguiram passar a emoção da história, porque os personagens têm uma história sempre muito triste, né? Eles têm uma história, o background deles é triste. Como a história do Sanji, gente. O Sanji é um dos meus personagens favoritos. E da Nami, gente. E no desenho eu chorei muito mais. Eu assisti na série e aí eu fui assistir no desenho e chorei muito mais do que na série, mas a série me emocionou muito. O final eu acho lindíssimo, sabe? É emocionante. É uma história que foca muito em buscar seu sonho. Qual é o seu sonho? Por que você não vai atrás dele? Essa é a mensagem do Luffy em diversos momentos da história do desenho e na série eles botaram isso fortemente, né? A busca pelo sonho, o sonho da sua vida. Qual era o sonho da sua vida assim, que você tinha quando você era criança, né? Por que você não foi atrás dele? Vai atrás do seu sonho, né? É o incentivo, é a história do Luffy. O Luffy é sobre isso. Gente, nessa história, nessa série, a gente vê isso acontecer. Eles descobrindo, reencontrando seu sonho e indo atrás dele. Então, assim, é uma coisa linda, linda, emocionante. É uma história muito bonita. E assim, se você pensar mesmo na história de One Piece, é sobre isso. É sobre superar, é sobre... E eu tô falando assim, eu me emociono, porque realmente a história do anime e da série, a série passou bem isso, mas a história de One Piece é buscar seu sonho, ir atrás dele, sabe? Lutar pelo aquilo que você queria, né? E o que te impediu, né? Superar aquilo que te impede de seguir o seu sonho. Vencer a si mesmo, sobre liberdade. E é uma história, são temas muito bonitos, amizade, companheirismo, sabe? Found Family, é incrível One Piece, sabe? É por isso que eu recomendo muito, né? Como eu falei, eu tô assistindo anime, né? Já tô no 200 e tanto, quase no 300 e eu amo One Piece cada dia mais, sabe? Muito, muito mesmo. É um dos meus animes favoritos, definitivamente. E se você nunca viu anime, e eu sei que é um anime muito grande, porque tem mais de 1000 episódios. Sim, gente, tem mais de 1000 episódios. Eu tenho o sonho de esse ano conseguir chegar pelo menos no 1000, né? Que até hoje ainda tá saindo episódio toda semana, enfim. Mas, enfim, gente, eu recomendo se você não tem vontade de ver o anime, sim, o desenho, porque eu sei que muitas pessoas não gostam muito. Gente, dá uma chance pra série. Vale muito a pena. É incrível e é apaixonante e eu amo One Piece demais. Depois eu foquei em assistir o que, gente? Concluir True Detective, que eu assisti, né, a primeira temporada, consegui concluir depois de muitos trancos e barrancos, porque demorei pra retomar e concluir. E eu falei, eu vou assistir todas, porque assim, eu queria ver a 4ª temporada, né, que foi o objetivo de começar essa saga, foi assistir a 4ª, que é Night Country. Então, eu voltei e assisti a 2ª do Colin Farrell e eu amei. Eu amei a 2ª temporada de True Detective, muito mais do que a primeira, entendeu? Eu dei 4 estrelas pra 2ª, mesma nota que eu dei pra primeira, porque elas são muito, muito boas de formas diferentes, porque elas são completamente uma diferente da outra. E eu amei, porque eu amo os atores, gente. É o Colin Farrell, é a Rachel McAdams e o outro personagem, o outro ator, esqueci o nome dele, que fez John Carter em Entre Mundos, que eu amo esse filme, por sinal. E o que faz o Penetas Bom de Bico, que eu esqueci o nome dele também. Mas são atores muito bons. E o elenco é incrível sempre. E essa 2ª temporada foi incrível, mas aquele final melancólico. Sabe, final agridoce, como o True Detective sabe fazer. É o final de True Detective na 2ª temporada. E aí, eu amei muito. Eu vi muito rápido, acho que uns 2 dias, gente.
a segunda temporada, porque eu gostei muito mesmo. Eu sei que muitas pessoas não gostam da segunda, mas eu gostei muito da segunda temporada. E aí isso me deu mais um ânimo pra pegar a terceira, que era a que eu menos tinha vontade de ver. E que, por incrível que pareça, foi a minha temporada favorita de True Detective, gente. Porque a terceira temporada de True Detective é sensacional. Gente, sensacional mesmo. Toda a construção e a produção de True Detective é uma alta produção. É HBO, gente. É alta produção em qualidade mesmo, de cenografia, de cenários, de figurino, sabe? É uma alta produção. E na terceira temporada eles se superaram na alta produção, gente, porque ela muda o tempo, como aconteceu na primeira, mas de uma forma que eles estão em 3 tempos diferentes, né? É contado em 3 enredos, o mesmo enredo é contado em 3 épocas diferentes. Nos anos 80, nos anos 90 e nos tempos atuais. Então, assim, é o mesmo caso, só que em épocas diferentes, com o mesmo detetive. Então, a gente vê ele jovem, ele no tempo intermediário e ele idoso no final. E, gente, eles vão alternando as épocas para contar a história. Então, vai mudando, né, o tempo para contar esse enredo. E é uma forma sensacional, a qualidade. Gente, você vê, sabe, o cenário dos anos 80 tem um filtro diferente para os anos 80, um filtro diferente para os anos 90 e um filtro que é, acredito, sem filtro no tempo atual. E então a gente vê a mudança de tempo através desses recursos de produção. Cenário, figurino, impecáveis. Impecáveis. E a história do detetive, né, que é o Wayne, é maravilhosa. Ele é uma pessoa que, nos anos 80, passou por esse caso, né, desaparecimento de 2 crianças, e ele nunca conseguiu resolver. Nos anos 90, esse caso é reaberto e ele tem que dar depoimento sobre isso, né? Ele e o parceiro dele. E aí, nos anos atuais, né, no tempo atual, tem jornalistas querendo fazer entrevista com ele sobre esse caso do passado que nunca foi resolvido. E aí ele vai dar essa entrevista já idoso. Só que no tempo atual ele está entrando numa situação que parece um Alzheimer, né? Não menciona Alzheimer, mas ele está perdendo essa questão das memórias e tendo lapsos momentâneos e esquecendo as coisas. Então ele está nesse processo, aparentemente Alzheimer, e aí ele está tendo que relembrar esse caso para dar entrevista. Então ele vai retomando algumas coisas do caso antigo. Ele vai revisitando o livro da esposa dele, porque a mulher dele escreveu um livro sobre esse caso, né? Então a gente vai vendo esse caso, ele retomando esse caso, então a gente vai tendo flashback do passado, dos anos 80, dos anos 90 e o tempo atual. E, gente, é final agridoce? É final agridoce. Mas, gente, eu chorei. Eu me emocionei muito, muito com a terceira temporada. Eu amei a terceira temporada de True Detective. Se você nunca viu True Detective, você pode ver as temporadas individuais, você não precisa ver na ordem. São histórias completamente diferentes uma da outra, né? Algumas menções pontuais eles fazem ali da primeira temporada, tanto na segunda quanto na terceira, quanto na quarta, eles sempre mencionavam a primeira, mas você não precisa necessariamente ver a primeira, tá? Não precisa ver na ordem, porque são histórias diferentes uma da outra. Mas, gente, vale muito a pena. Minha temporada favorita foi a terceira. Eu me emocionei, eu amei os personagens, eu amei acompanhar o Wayne. E foi a temporada que eu menos tinha vontade de ver. E foi a minha favorita. Foi incrível mesmo. Ela foi maravilhosa, maravilhosa. E aí depois eu já pulei pra quarta, porque eu falei, agora eu vou ver tudo de uma vez. E aí eu vi a quarta temporada de True Detective, que é da Jodie Foster. É uma temporada que pra mim valeu. Por quê? Ela não foi a melhor, se você pensar em construção de enredo. Eu acho que ela foi um pouco mais fraca do que as outras, incluindo a segunda. Então acho que ela pecou um pouco na construção de enredo, mas em produção continua impecável. E ela teve um ponto mais alto pra mim, um pontinho a mais pra mim. Por quê? Porque ela é Night Country. Ela é no Alasca, no período em que o Alasca fica de noite o tempo inteiro. Ela fica de noite o tempo inteiro, o Alasca nesse período. Então fica tudo fechado, neve e só noite, porque não tem sol nesse período no Alasca. É nessa cidade, nesse condadozinho aí, que a Jodie Foster é tipo a xerife, que acontece essa história, né? E é um caso de uns cientistas, né? Que tem uma base dos cientistas lá no Alasca, que eles fazem pesquisa, e eles todos desaparecem do nada. Eles estão lá e de repente não tá mais. E aí ficam investigando esse caso, só que tá nesse período da noite. Então a série toda é de noite. E neve. De noite e neve. E ela é a única temporada de True Detective, né? É a que mais tem, na verdade, elemento sobrenatural. Ela tem jumpscare, gente. Ela tem elemento sobrenatural. Tem coisas que não são explicadas, tem coisas místicas envolvidas ali na cultura daquele lugar.
Então ela tem um elemento sobrenatural. E eu sei que muitas pessoas não curtiram isso, mas eu particularmente gostei. E tem gente que acha até a quarta temporada melhor, justamente pelo elemento sobrenatural. Mas eu sei que os fãs raiz de True Detective que amam a primeira temporada não curtiram essa quarta temporada, mas eu gostei. Eu dei 4 estrelas, mas não é minha favorita ainda é a terceira. E vale muito a pena, eu gostei bastante. Você pode ver como eu falei individualmente. Ela menciona o caso da primeira temporada, nada alguns elementos ali do caso da primeira temporada. Mas tem o jumpscare, tem o susto, tem aquela coisa de sobrenatural, umas coisas bizarras que, assim, umas cenas bizarras que acontecem. É muito legal. E a primeira temporada tem uma coisinha ali mais não explicada, né? Tem uma explicação lógica, mas na verdade não fica definido se aquilo é realmente aquela explicação. Porque tem uma cena ali no último episódio que não é muito natural. Na segunda temporada tem, na terceira tem, né? Que é um elemento do flashback ali da mente do personagem. Você não sabe se aquilo é uma coisa realmente da mente dele que tá problema. Então, assim, sempre tem alguma coisinha ali no True Detective que você pensa que sim, poderia ser algo sobrenatural, mas pode ser alguma coisa natural. E essa quarta temporada não, já é realmente ali sobrenatural. E ela tem aquilo de um final agridoce e você termina sem saber, de fato, se aconteceu ou não a cena do final. Você fica, tá vivo ou não? Quem assistiu vai saber, tá vivo ou não? Que você acaba sem terminar, você acaba sem saber. Então tem aquilo, né? É uma coisa de True Detective, então você tem que aceitar isso e ver. Ou você desistir, ou de repente não seja pra você, mas eu particularmente acho True Detective uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Principalmente a terceira temporada, foi uma das melhores coisas que eu assisti esse ano, né? E em muito tempo eu acho sensacional True Detective, a produção, assim, gente, impecável, sensacional. Eu recomendo muito se você não viu. E foi a última coisa que eu assisti, eu finalizei, né? Eu foquei em terminar as temporadas de True Detective nesse mês, então eu foquei mesmo nas séries. E acabei não vendo um filme. Mas é isso, gente. Foi isso que eu assisti. E eu recomendo muito pra vocês. Me conta aí o que você andou assistindo e lendo aí em abril. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.